Qualquer que seja o negócio, precisamos de um fator fundamental, e o negócio pode ser desde o negócio caseiro até o voluntariado. Há algo que é fundamental em todos os negócios, não só para os desenvolver, nós falamos todos de crescimento, mas inclusive para os manter, que é a energia. E nós em Portugal muito precisamos de energia barata. Quando falamos em crescimento, estamos a falar em aumentar as nossas exportações. Portugal está neste momento na média europeia em termos de custo de energia, tanto doméstico como industrial, antes de impostos. Mas isso não chega. Nós estamos bastante longe da Europa, temos custos de contexto que nos dificultam ainda mais a tarefa face a outros parceiros. E pior do que isso, é que a metade superior a nós não necessita tanto da energia como proposta de valor para aquilo que faz, como os nossos concorrentes. Espanha, República Checa e Eslováquia têm custos de energia 20 a 25% inferiores aos nossos. Enquanto eu e vocês em casa poderá não ser fator crítico, para a maior parte das empresas, sobretudo indústrias transformadoras, é crítico. Discutimos às vezes salários, aumento do salário mínimo de 10 euros ou 5 euros, quando em algumas indústrias a energia pesa mais de 50% na fatura mensal. Nós precisamos de energia barata. E como isto não vai mudar muito rápido, não pode mudar amanhã, estamos a investir em alguma coisa no futuro. O que é que temos hoje? Temos petróleo, temos carvão, temos as centrais hidroelétricas, temos energias renováveis, caras, mas que se fez uma excelente aposta, mas que dependem de um fator, ou de fatores interessantes que nós não controlamos. Nem sempre está vento e nem sempre está sol. Quando está sol está vento, quando não está vento está sol. E torna-se difícil ter energia barata. Não é solução, os custos tendem a diminuir, mas não é solução. E depois temos ainda outra forma de energia. O nuclear. Nuclear não obrigado. De nada. Mas não obrigado porquê? Eu recordo, e vocês também terem essa imagem na cabeça, nos anos 80 e 90 era comum as manifestações do Greenpeace, com as bandeiras amarelas e pretas, e aparecia sempre um cadáver, que diziam não ao nuclear, não a isto, não, mas sobretudo não ao nuclear. Eu cresci nesse ambiente. Mas também cresci num ambiente onde diziam que os comunistas comiam as criancinhas ao pequeno almoço. E afinal, mais tarde, se verifica que isso não era verdade. Nuclear não, porquê? Os cientistas atualmente dividem o nuclear em 4 gerações. As primeiras centrais que surgiram nos anos 50, 60, deram um pontapé de saída, e ainda hoje existem muitas. Uma segunda geração que evoluiu a partir daí, que infelizmente inclui as de Chernobyl e de 3 Mile Island, que foi um dos grandes acidentes também nos Estados Unidos, já nos anos 90. Evoluiu-se para uma terceira geração. Para ter uma ideia, nos Estados Unidos, 100% das centrais nucleares atuais são desta segunda geração. Evoluímos para uma terceira geração, que infelizmente, ou felizmente, com a questão de Chernobyl e outras, nunca chegou a ver a luz do dia, mas a grande evolução está na 4ª geração. A 4ª geração vai eliminar praticamente todos os problemas do nuclear anterior sem acrescentar novos. O problema do investimento inicial, o problema do investimento operacional, ou seja, de manutenção, o problema da segurança e, com isto tudo, vamos ter energia barata. Acresce a isto o facto de ainda eliminar um 4º problema, a escassez de urânio. E como é que isso se consegue? Atualmente há 2 correntes. Uma consiste nos chamados reatores rápidos, que basicamente é acelerar os neutrões, provocando maior temperatura e, deste modo, aproveitando muito mais daqueles chamados resíduos nucleares. Para termos uma ideia do urânio, hoje aproveitamos 1%.
nas atuais centrais. Tudo o resto são resíduos que são aproveitados para armas ou resíduos nucleares. Com estes geradores rápidos, isso elimina-se. Grande parte do desperdício é consumido. E temos ainda outra linha, muito mais potente e limpa, que em vez de utilizar urânio e plutónio, utiliza o tório como elemento nuclear. É líquido, são centrais que não precisam de pessoas para funcionar. Qualquer acidente é auto-extinguido e é uma forma de energia muito mais barata e é considerada no futuro. Os primeiros protótipos vão chegar ao mercado em 2020, 2022, estamos a falar de menos de 10 anos, e as primeiras centrais de série podem ser construídas como em qualquer fábrica, porque são unidades muito mais pequenas, vão estar no mercado em 2030. Eu preciso da vossa ajuda, o país precisa da vossa ajuda, temos produzido energia barata para a nossa sobrevivência futura. Vocês todos vão receber um dossiê por e-mail e por papel quando entregarem os vossos dados, se assim desejarem, com informação complementar sobre todas estas formas de energia, as vantagens e as desvantagens, de modo a criarmos grupos de influência para isto ser debatido aqui no Porto hoje, como já foi debatido noutras cidades do país, e vai ser debatido para a semana em Braga e Guimarães. Por isso, conto convosco, tem agora um período de 5 a 10 minutos para debate, estou à vossa disposição para qualquer questão que queiram esclarecer. Muito obrigado. Sim, no papel é tudo fácil. Se ainda não estão testadas na prática, o que é que nos garante que esse automatismo é tão eficaz quanto isso? É verdade. Ou seja, não temos nenhum exemplo real que esteja a funcionar disto que eu disse. Já há simulações. E essas simulações mostram, inclusive uma delas simulou as mesmas condições do acidente de Chernobyl e de Three Mile Island, com estes geradores, ou reatores de quarta geração, esse acidente nunca teria acontecido. Esses acidentes. Portanto, é verdade que não está testado, por isso há a tal fase de protótipo, que na prática, com os meios que temos hoje, com o investimento que já foi feito, apenas vai confirmar aquilo que já sabemos de uma forma clara. Isso é uma boa questão, mas vai surgir naturalmente. O que se pretende é consciencializar as pessoas até termos esses protótipos. E isso vai ser feito, mais uma vez, como eu referi, com a vossa ajuda. Sim? Sim, eu gostaria de... Eu acho, desde já, que isso é um plano de intenções. Gostava de dizer, não existe, portanto, é uma intenção. No entanto, gostava de saber qual é o payback deste projeto. No fundo, colocou-me duas questões. A primeira, não é verdade. Não é um plano de intenções. Existem já duas empresas, uma nos Estados Unidos, um dos principais financiadores, Bill Gates, a empresa chama-se Terra Power, que já está a desenvolver, portanto, não é intenção. Há dinheiro e já há muito dinheiro investido por trás. Mas isso me ilumina a segunda questão, que é obviamente pertinente, a questão do payback. Por um lado, há que resolver, como eu disse, o pressuposto disto é energia barata. Ao nível de custo de energia, está abaixo do que atualmente utilizamos com a maior parte dos combustíveis fósseis. E esses, sabemos, não vai descer. Porque se descer muito o preço, deixa de ser compensador e está um fundo buscar petróleo. Portanto, no futuro, é uma solução de muito mais futuro que as que temos atualmente. Bom, não estive a ouvir com muita atenção, mas falou num tal tório, urânio. Toda a gente sabe que Portugal é um grande produtor de urânio. Agora, tório, como é que se vai arranjar esse tório e quanto é que vai custar? Isso é um aspecto curioso. Mais uma vez, tem várias vertentes. Em primeiro lugar, o tório tem 4 vezes o potencial energético do urânio. Mas é mais caro. Não, Mais caro. é muito mais abundante. Essa é a segunda parte da questão. Por isso, tendencialmente, será mais barato do que o urânio numa relação normal de equilíbrio de procura e oferta. Surpreendentemente, por essas características,
é mais abundante do que o urânio. Ele elimina um dos problemas do nuclear que eu tinha falado, que é exatamente a escassez. Por isso é que ele tem que ser, como vemos, embora por outros fins, muitas vezes os nossos, por maus motivos, vemos os iranianos enriquecerem urânio para transformar em armas nucleares. Neste caso, não será preciso plutônio, além de ser mais potente energeticamente, ou seja, tem maior ímpeto energético e muito maior abundância. Temos tempo para mais duas questões. Questão: o custo por megawatt estimado e o custo para encerramento das atividades que será estimado. E a terceira questão: quem é que vai tratar dos resíduos que vão ser produzidos, porque não há produção absolutamente que não deixe nenhum resíduo na natureza quando se transforma. Custos. Como eu disse anteriormente, o custo por megawatt é mais barato de qualquer forma de energia que nós temos hoje. Hoje já. Prevê-se que o custo, por exemplo, das eólicas, sobretudo offshore, venha a ser reduzido, os custos operacionais vão baixar, sem dúvida, e não é um fator eliminatório. Ou seja, nem toda a energia que nós pensamos no futuro tem que ser nuclear. Não. Isto é uma forma complementar de termos energia barata e não intermitente. A grande vantagem é que estas centrais conseguem, além de ser produzidas por isso em fábrica a um custo relativamente baixo, portanto reduzindo o investimento, são praticamente autossustentáveis por 50 anos. Não há resíduos a tratar, nem há problemas de segurança, porque o termo em inglês é passively safe. Ou seja, existe uma segurança passiva brutal, não é preciso intervenção humana. Porquê? Quando há algum problema, como estas centrais utilizam combustível à base de metais líquidos, quando há um problema de subida de temperatura descontrolada, o líquido expande. Portanto, era como se, de repente, eu tivesse o dobro do volume mantendo o mesmo peso. Portanto, a minha densidade vai reduzir para metade. Com o tempo, vai praticamente extinguir a reação. Vou deixar de ter combustível para sustentar. Portanto, em termos de segurança, excelente. Mas há questões para resolver e o custo por megawatt vai ser afinado à medida, por isso estamos a 10, 15 anos de distância e há muitos fatores que vão contribuir para alterar este equilíbrio. Temos mais uma questão? Eu gostei da sua boa vontade aqui para esta plateia, mas o senhor está a falar para uma plateia qualquer. Quase todos nós temos interesses no setor de energias. Não sei com C que nós vamos concordar com aquilo que nos está a propor. Basicamente é perder investimento que foi feito nos últimos anos e que eu digo isto com toda a frontalidade porque isso é uma proposta que eu me oporei e vou mobilizar os meus colegas aqui para se oporem também e vamos utilizar todos os meios ao dispor na comunicação social, sobretudo para passar a ideia do nuclear não. Mas eu deixo apoiar isto com toda essa frontalidade. Como vocês sabem, a minha visão do nuclear não é imparcial. Portanto, eu também represento um grupo de interesse. E dentro desse âmbito, nós temos sempre duas posições. Ou até podemos ter três formas de olhar para este problema. A primeira é do ponto de vista da tecnologia. Está a chegar, é inevitável. É inevitável. Não é só em Portugal, vai ser noutros. Se não entrarmos rapidamente e estudarmos, quanto mais rápido melhor, vamos ser rapidamente engolidos. Como se vocês têm informação, para nós somos em termos de panorama mundial energético, somos uma boquinha de água. Portanto, mais vale entrar o mais rápido possível do que ser surpreendidos e aí nem os vossos interesses, nem os meus vão estar defendidos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é se esta forma de energia é válida e segura, porque as questões de segurança normalmente ultrapassam algumas questões económicas. Primeiro, segurança, isso todos os estudos indicam que sim. E segundo, o fator económico, porque a partir do momento em que seja minimamente aceite pela comunicação, ninguém vai querer, pela comunicação social ou a opinião pública, ninguém vai querer desperdiçar energia barata. E sobretudo nós aqui em Portugal não nos podemos dar esse luxo. Portanto, eu diria que no final não são os meus interesses, que são claros, nem são os vossos interesses, que têm que ser claros, no fundo é o nosso interesse comum que tem que estar firme. Penso que desta forma respondo à sua questão. Muito obrigado. Como eu disse, vocês vão receber muito mais informação
sobre este tema e outros. Entretanto, outras questões que tenham sobre este assunto e que pretendam ver esclarecidas, na comunicação que iremos enviar, o meu e-mail está no final, portanto terei todo o gosto em poder responder, porque conto com vocês para disseminar o nuclear. Sim, obrigado.